que será que aconteceu com o estoicismo após a morte de Marco Aurélio? Será que o estoicismo morreu junto com ele? Ou ainda tem algo a nos oferecer nos dias de hoje, em meio a tantas mudanças e desafios? Neste vídeo, eu vou responder a essas perguntas, e vou compartilhar com você algumas das lições mais valiosas que Marco Aurélio nos deixou em suas meditações. E como elas podem nos ajudar a enfrentar os desafios da vida moderna, especialmente quando a vida dói. Quando sofremos perdas, decepções, frustrações ou angústias. Você vai aprender como o estoicismo pode te tornar mais forte, mais resiliente, mais confiante e mais tranquilo diante das adversidades. Você vai descobrir como o pensamento de Marco Aurélio pode te inspirar a viver com mais propósito, mais ética, mais disciplina e mais harmonia. Se você gosta deste tipo de conteúdo e quer mais vídeos como este, peço que curta este vídeo. Assim eu vou entender que este é o tipo de conteúdo que mais te ajuda e trago mais vídeos como este. Agora sim, vamos começar. Como se importar menos com coisas que não valem a pena se importar? O antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como nos importamos demais com elas, ou de maneiras erradas, ou com coisas erradas. Uma vez, o homem mais poderoso no mundo, Marco Aurélio, tentou viver virtuosamente, seguindo os princípios estoicos. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregava aos prazeres que tinha acesso, como se embriagar e assistir a jogos sádicos no Coliseu. Marco Aurélio desejava cumprir a tarefa que o destino lhe havia dado, que era servir à humanidade. Então, ele se importava profundamente em cumprir o seu propósito. Mas para fazer isso, ele precisava se importar menos com as coisas que não valem a pena, nem são sábias de se importar. E essas coisas são muitas. Um dos conceitos essenciais do estoicismo é a separação entre as coisas que controlamos e as que não controlamos. Epicteto explica de forma bem clara. A maior parte das coisas que não envolvem nossas ações diretas não estão sob nosso controle. Isso significa que devemos renunciar ao mundo? Não necessariamente. Mas os estoicos acreditavam que devemos ser realistas sobre a nossa influência limitada nessas coisas, e que criamos um fardo desnecessário para nós mesmos se não o fizermos. Quando a vida machuca, muitas vezes significa que nos importamos com coisas que não controlamos, e ao fazer isso, deixamos que elas nos controlem e brinquem conosco. Aí, culpamos os outros por puxar nossas cordas, quando, na realidade, permitimos que eles o façam. Mas se pararmos de nos importar com eles, eles perdem poder sobre nós, e ficaremos tranquilos. Marco Aurélio não se abalava por coisas fora do seu controle, isso permitia que ele lidasse com as muitas responsabilidades e desafios que enfrentava como imperador, e pudesse se concentrar na tarefa que acreditava ter sido dada pelos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade. Para outras pessoas, não ser movido por forças externas poderia ser uma forma de focar em objetivos que realmente importam. E para outros, isso poderia simplesmente ser um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida machuca, com o que devemos parar de nos ocupar? E como fazemos isso? Para clareza e estrutura, este estudo está dividido em 3 categorias: passado, presente e futuro. Começando com o futuro. Como Sêneca afirmou uma vez, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade, o que implica que nossos pensamentos são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação muitas vezes fica descontrolada, inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá. Antecipadamente, pensamos em maneiras de lidar com possíveis resultados, enquanto trememos com a ideia de não saber como o futuro eventualmente se desenrolará. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos. Mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos ter previsto. Por exemplo,
poderíamos ter passado anos, nos preparando para uma aposentadoria bem merecida, apenas para receber, logo antes do primeiro dia de aposentado, um diagnóstico de câncer mortal, que nos dá apenas mais alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva muitos a se preocuparem continuamente. O melhor poderia acontecer, mas também o pior. Por exemplo, e se a Terceira Guerra Mundial estourar? E se eu perder todo o meu dinheiro? Tais situações adversas são possíveis. Mas, enquanto eles não estão acontecendo no presente, não podemos lidar com eles, já que esses eventos simplesmente não estão acontecendo, eles só existem em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda, porque pensamos nele, uma vez que ele não existe fora da mente. Não é o futuro que nos machuca, mas sim como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente. E ironicamente, não é o futuro se desdobrando no presente, pois quando o encontramos, ele já virou presente. A miséria do futuro é a nossa preocupação com ele agora. Quando nos importamos demais com eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer, pois começamos a sofrê-los agora em nossa imaginação, deixando que ditem nosso presente. Então, o que Marco Aurélio diz sobre se importar demais com o futuro? Primeiro, consideremos a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbar você. Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o protegem contra o presente. Ele apontou que, se ele conseguisse lidar com o presente, também poderia lidar com o futuro. Quando ele se concentrava no presente, percebia que poderia suportá-lo. E se esse fosse o caso, por que ele não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Agora, vamos falar sobre o passado. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de como a existência passa rapidamente e desaparece no infinito além de nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos operar. O que se foi, já se foi, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marco Aurélio afirmou: lembra-te de que o homem vive apenas no presente. Neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida é passado e se foi, ou ainda não foi revelado. Curta, portanto, é a vida do homem, e estreito é o canto da terra onde ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que ocorre apenas no momento presente, muitas vezes estamos excessivamente ocupados com essas áreas que estão fora dele, e não podem ser acessadas. O futuro e o passado. Marco Aurélio afirmou que o passado significa praticamente nada, e é indiferente no presente. Não é que eventos que aconteceram no passado não influenciem o presente, ou que não possamos aprender com eventos passados. É apenas que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora de nosso alcance. E muitas vezes, nossas memórias do passado estão confusas, e as maneiras de verificar o que exatamente aconteceu são limitadas. Contamos com lembranças de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista de nós mesmos ou de outros. Portanto, o passado não apenas está fora de alcance. Nossa lembrança dele provavelmente é imprecisa. No entanto, continuamos nos preocupando com eventos passados. Muitas vezes repetindo-os em nossas mentes, revivendo a dor que nos causaram. Alguns acreditam que, ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele. Mas isso é uma ilusão. O passado se foi. Tudo o que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que foi embora. Nunca mais retornará. Eu gostaria de ter feito isso de maneira diferente, muitas pessoas dizem. Mas elas desejam o impossível. Nada pode ser obtido a partir de tais pensamentos. Pois eles evocam desejos que nunca podemos realizar. Em vez de focar nos eventos passados em si, Marco Aurélio focava em sua reação a eles. Não podemos controlar eventos passados. Provavelmente, também não poderíamos tê-los evitado, quando ocorreram no presente. Mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado desafortunado.
podemos ter tido infâncias difíceis, ou experimentado o fim de amizades, ou empreendimentos comerciais fracassados. Mas, de acordo com Marco Aurélio, a natureza desses eventos não é tão importante. O que conta é como lidamos com eles, afirmou. É lamentável que isso tenha acontecido. Não. É afortunado que isso tenha acontecido, e eu tenha permanecido ileso com isso, não abalado pelo presente, ou amedrontado pelo futuro. Isso poderia ter acontecido com qualquer um. Mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos com isso. Por que considerar um como uma desgraça, e o outro como afortunado? Você realmente pode chamar algo de desgraça, que não viole a natureza humana? Ou você acha que algo que não está contra a vontade da natureza, pode violá-la? Mas você sabe qual é a sua vontade. O que aconteceu impede você de agir com justiça, generosidade, autocontrole, honestidade, humildade e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se realize? Curiosamente, Marco Aurélio não descarta totalmente o valor do passado. Ele acreditava que poderíamos aprender com o passado ao observar seu ritmo. Como as coisas vêm e vão, se repetindo, para que possamos o extrapolar ao futuro. O presente Marco Aurélio frequentemente menciona que o momento presente é tudo o que temos. É o campo estreito ao qual temos acesso. A partir do presente, podemos olhar para o abismo infinito do passado, e para a escuridão impenetrável do futuro. Marco Aurélio se incentivava a ficar com o que estava sob seu controle. Este momento. Mas mesmo quando deixamos o passado de lado, e minimizamos nossas preocupações com o futuro, ainda podemos nos importar demais com coisas que não merecem preocupação. As coisas que estão acontecendo enquanto falamos. Muitas vezes, estamos insatisfeitos com a maneira como a vida se desenrola no momento. E quando as coisas não acontecem como desejamos, tendemos a ficar irritados, tristes ou deprimidos. Mas, segundo Marco Aurélio, ficar emocionalmente perturbado pelo que o destino nos apresenta é inútil. Como o mundo ao nosso redor se desenrola, não está sob nosso controle. Como reagimos a isso está. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo, ou porque o que queremos que aconteça, não acontece. Marco Aurélio afirmou que não devemos lutar contra o que somos compelidos a fazer. Ele comparou pessoas que lutam contra o destino a porcos, chutando e gritando quando sacrificados. Não adianta, já que não podemos evitar o que os deuses têm reservado. Não podemos impedir as pessoas de querer lutar em guerras. Não podemos evitar que desastres naturais aconteçam. Não podemos evitar que nossos corpos envelheçam. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a conceder nossos desejos. Não temos a garantia de que as pessoas por quem nos sentimos atraídos, também se sintam atraídas por nós. Nem asseguramos que todos os seres humanos tenham as mesmas oportunidades na vida. Simplesmente não é possível. No entanto, gastamos muito tempo e energia resistindo ao que é, e ao que não podemos mudar de forma alguma em nosso arsenal. Estamos com raiva, porque não temos o que queremos, e tristes porque ocorreu o que não gostamos, e assim, o momento presente se torna uma câmara de tortura, na qual sofremos a cada capricho do destino. Ou, inversamente, estamos tão encantados com o momento presente, que nos agarramos a ele. Tememos perder o que temos, então, novamente, deixamos que o destino nos controle. Mas, devido ao nosso envolvimento total em tudo ao nosso redor, passageiro e incontrolável, muitas vezes somos incapazes de ver o que realmente está ao nosso alcance. Nossas escolhas, ações e opiniões. Marco Aurélio viu a lei da natureza como nosso mestre. Se fugirmos dela, ou sentirmos tristeza, ou raiva sobre ela, não somos nada mais do que desertores e fugitivos. Devemos aceitar as maneiras da natureza, abraçá-las e focar em lidar com elas, em vez de desperdiçar nossa energia, ficando desgostosos ou agarrados às nossas circunstâncias. Uma forma de aceitar o presente,
que ele escreveu no 7º livro de suas Meditações, argumentando que devemos nos concentrar no que temos, não no que falta, mas com cautela. Trate o que você não tem como inexistente. Olhe para o que você tem. As coisas que você mais valoriza. E pense o quanto você as desejaria se não as tivesse. Mas seja cuidadoso. Não sinta tanta satisfação, a ponto de começar a superestimá-las, pois a possibilidade de perdê-las poderia tirar a sua paz. No entanto, aceitar as próprias circunstâncias pode ser difícil. Especialmente quando enfrentamos dificuldades significativas, e a vida nos dá limões repetidamente. Não podemos apenas ter um intervalo? Mas, para Marco Aurélio, a adversidade não é desculpa para se comportar como porcos gritando e esbravejando. Ele argumenta que é uma oportunidade para praticar a virtude, ou seja, aplicar a filosofia estoica à vida. A arte de viver não se trata de quão incríveis e afortunadas são nossas circunstâncias externas, pois elas são inconstantes, frágeis, e não são nossas. Trata-se de como enfrentamos os eventos que encontramos. É isso que deve nos importar, de acordo com os estoicos. Porque para mim, o presente é apenas uma chance para o exercício da virtude, que é a arte que os homens compartilham com os deuses. Depois da morte de Marco Aurélio, em 180 d.C., o estoicismo entrou em declínio, pois o Império Romano enfrentou diversas crises internas e externas, que abalaram a estabilidade e a prosperidade da civilização. Além disso, o cristianismo começou a se expandir e a se tornar a religião oficial do Império, o que fez com que muitos filósofos pagãos fossem perseguidos ou marginalizados. No entanto, o estoicismo não desapareceu completamente, pois seus ensinamentos foram preservados por alguns autores e estudiosos que reconheciam o valor e a relevância da sua filosofia. Por exemplo, o historiador romano Cassius Dio, que foi contemporâneo de Marco Aurélio, escreveu uma biografia elogiosa do imperador, destacando sua virtude e seu caráter estoico. Também houve alguns pensadores cristãos, que se inspiraram no estoicismo, como Agostinho de Hipona, que citou Marco Aurélio em suas Confissões, e Tomás de Aquino, que incorporou alguns conceitos estoicos em sua teologia. Na época do Renascimento, o estoicismo voltou a ganhar popularidade, pois muitos humanistas redescobriram as obras dos antigos filósofos gregos e romanos, e as traduziram para as línguas modernas. Um dos representantes desse movimento foi Justus Lipsius, que escreveu um tratado chamado de Constantia, sobre a constância, no qual defendia a importância da firmeza de ânimo, diante das adversidades da vida. Na era contemporânea, o estoicismo continua a atrair muitos adeptos e admiradores, que encontram na sua filosofia uma fonte de inspiração e orientação para enfrentar os desafios do mundo moderno. Portanto, podemos concluir que o estoicismo não morreu com Marco Aurélio, mas sim, se transformou e se renovou ao longo dos séculos, mantendo sua essência e sua relevância para a humanidade. O destino da filosofia que ele defendeu foi de resistir ao tempo e de continuar a oferecer uma visão de mundo baseada na razão, na virtude e na harmonia com a natureza. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Até o nosso próximo vídeo.